Libertos para viver em santidade é o título da lição 5 na classe dos jovens. A paz de Cristo, meus irmãos, sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário aqui que é importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, fale para nós se estamos lhe ajudando ou não e interaja com o conteúdo. O YouTube não mostra o vídeo para todo mundo, ele só mostra para quem interage. Interagir é criar um engajamento, é se envolver com este conteúdo. Então, clica no joinha, inscreva-se no canal, escreva alguma coisa nos comentários, dá like no vídeo, compartilha. 80% do meu conteúdo ele é assistido porque alguém compartilhou o link no WhatsApp. Quando você pega o link desta aula e compartilha no WhatsApp, em grupos, nos amigos, nos status, nos stories, você está me ajudando a ajudar mais pessoas também, tá certo? Pega aí sua Bíblia, revista, papel e caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Aqui na descrição, enquanto você se prepara aí para esta aula, tem links muito importantes. O primeiro link é do livro que eu estou lançando agora, O Propósito é Maior que a Sua Dor, tá bom? A dor não é o propósito, mas ela tem propósito. Deus usa a dor para nos ensinar grandes lições, nos ensinar a confiar nele, nos ensinar que não somos nem tão forte quanto às vezes pensamos, mas nem tão fraco quanto às vezes parecemos. Então, dá uma olhadinha, ao adquirir este livro, você terá sua vida edificada e também me ajudará. Eu tenho um projeto de fazer uma viagem com a minha esposa de 25 anos e este livro vai me ajudar muito a conhecer aí algum lugar com a minha esposa, um lugar bem bacana, bem legal, tá certo? Meu Instagram tá aqui, tem muita coisa aí, meu WhatsApp tá aí, temos 6 grupos de professores no WhatsApp e nós atendemos os irmãos nas suas igrejas, eventos, congressos, acampamentos, vigílias, consagrações. Segue meu Instagram, eu posto tudo lá. Olha só, libertos para viver em santidade. Tem uns irmãos que reclamam dessa abertura que a gente faz, mas é o jabá, irmão. Tem que fazer abertura, irmão, pra vocês nos conhecer, pelo amor de Deus, nos ajuda aí. Olha só, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não nos chamou, gosto dessa versão, imundícia, né? Impureza, para sujeira, mas para a santificação. O cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Nós somos chamados para a santificação. Os objetivos desta aula é apresentar o contexto da primeira carta de Pedro, conscientizar de que santidade recebida na justificação precisa ser mantida. Então nós somos santos e santificados. Nós vamos ver isso. Compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade, ok? Então nós não fomos resgatados, nós não fomos libertos para vivermos em pecado, porque quem vive em pecado continua escravo do pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado, Romanos 6, do 11 ao 14, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos como Deus é santo, ok? Se nós lermos a palavra de Deus com atenção, nós precisamos entender que santidade não é essa coisa pesada, inatingível. Não! Veja que Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo. É como o meu filho não querer se parecer comigo. É natural que os filhos se pareçam com o pai. Então não há nada de dificuldade nisso, tá bom? A gente só precisa analisar a santidade de uma maneira bíblica que não tem dificuldade. Aliás, só é difícil ser santo quem não nasceu de novo. Então, fica aí uma conotação, uma colocação para você falar lá na sala de aula para os seus jovens. Se você está tendo dificuldade em ser santo, se para você santidade está sendo algo quase inatingível, provavelmente você não nasceu de novo. Porque quando a gente nasce de novo, a gente troca, a natureza antiga é trocada. Quando a natureza antiga é trocada, né, tirada de posto, porque a carne continua em nós. Então, quando a carne sai do trono do nosso coração e o espírito assume, ok? Então,
Eu não diria que fica mais fácil ser santo, mas fica mais leve, tá bom? Porque é ele que vai nos conduzir a uma vida de santificação. Bom, qual que é o contexto aqui da primeira carta de Pedro? Ele vai colocar aqui que os destinatários, na sua maioria, eram pessoas de origem estrangeira, sem permissão para participar da vida pública, possuir terras e receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora espalhados pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo segundo a presciência de Deus, tá? A diáspora vai acontecer lá em Atos 8, quando depois de Atos 7, tem uma grande perseguição depois que Estevão morre, então os judeus se dispersam pelo mundo, tá? Eles vão enfrentar várias perseguições pelos romanos, que os consideravam como povo desprezível, supersticioso, pervertedor da moral e da ordem romana, pelos judeus, que perseguiam os cristãos por motivos religiosos e políticos, tá bom? E pela própria população local, quer por motivos sociais, grande maioria de pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas. Um povo desprezado pela sociedade e considerado como a escória. Todavia foi esse povo que Deus escolheu para ser seu povo santo. Isso é bem um contraste com o cristianismo que alguns querem viver, não é? Alguns estão procurando viver um cristianismo associado ao mundo, aonde o mundo está abraçando e achando legal. Então, nós temos, por exemplo, a Rede Globo hoje, que é a que mais ataca os valores cristãos. Ela produziu uma novela de conteúdo gospel, inclusive com canções gospel sendo tocadas na sua trilha sonora. Ela tem no BBB pessoas do público gospel participando. Então ela ampliou o leque exatamente para alcançar esse mundo gospel mais light, mais suavizado, ok? Porque a gente não pode ser radical. Só que, na verdade, o chamado para o evangelho é um chamado radical. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É uma ruptura radical com uma vida de pecado. Bom, o problema do sofrimento é o tema central da epístola. A carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé mesmo diante das adversidades e perseguições. Tá? Fazer isso não é muito fácil. Exige muita disciplina. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3,14, é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã e motivo de alegria, a exemplo de Pedro e de Jesus. Era comum os cristãos serem caluniados injustamente, e o principal motivo deles serem caluniados era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham. Tá? Então, sim, para ser santo, nós precisamos nos separar. Não é todo ambiente que a gente tem que frequentar, não é toda amizade que vale a pena ter, tá? Porque exatamente a vida cristã ela é um contraponto àquilo que o mundo está vivendo. É andar na contramão do mundo. E isso vai criar atritos. Isso vai gerar desavenças. Isso vai gerar... pessoas não vão gostar da gente, ok? Então é um perigo quando nós queremos viver um evangelho que todo mundo gosta, onde nós nos tornamos populares. Os verdadeiros discípulos de Cristo não são populares para o mundo. Por quê? Porque o que eles pregam vai na contramão daquilo que o mundo vive. Um cristão que não prega, não vive de acordo com a palavra, ele está enganando as pessoas. Muitos estão ganhando dinheiro, milhares, estão lotando estádios, enganando as pessoas, conduzindo-as ao inferno, porque não têm coragem de mostrar a elas que se elas não mudarem de vida estão a caminho do inferno. Mas é melhor ganhar o dinheiro das pessoas do que a alma delas. Eita! Porque para ganhar a alma delas, muitas vezes nós seremos impopulares. Porque é preciso mostrar para o pecador que ele precisa mudar de vida. E a única instituição que pode fazer isso é a igreja. Muito bem, chegamos aqui no nosso tópico 2. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se.
e ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. A santificação recebida na justificação deve ser mantida, tá? Então nós temos a santificação, nós temos a santificação posicional, que é isso. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então nós estávamos condenados, ao aceitar a Cristo de verdade, render-se a Ele de todo o coração, nós deixamos esse status de condenados para salvos, para santos em Cristo Jesus. Então nós somos santos do ponto de vista posicional. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para encontrar aqui esse texto onde Paulo saúda a igreja. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus. Então esta santificação, ela foi proporcionada para nós por Cristo e ela é alcançada pela fé. Ela tem a ver com aquilo que Cristo fez, não o que nós fazemos, que é a santidade ou santificação posicional. Cristo nos santificou com o seu sangue. Por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Então, quando nós o recebemos pela fé, nós somos santificados em Cristo Jesus, pelo que ele fez, posicionalmente santificados. Aí vem para os santificados em Cristo, chamados para serem santos. Olha que coisa extraordinária. Então a santificação é tanto uma posição quanto uma jornada, pelo amor de Deus. Anotou aí? Ou passou rápido demais? Anota aí. A santificação é tanto uma posição quanto uma jornada. Enquanto posição é aquilo que Cristo fez por nós. Enquanto jornada é o nosso esforço diário para sermos santos todos os dias, porque o pecado habita em nós. E há uma guerra dentro de nós, de acordo com o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. 5:17, porque os desejos da carne se opõem aos do espírito, e os do espírito se opõem à carne, e eles se opõem um ao outro para que não façam aquilo que vocês querem. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, vocês não estão mais debaixo da lei. Aí o versículo 24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? É ser guiado pelo Espírito através da palavra de Deus e não pelos próprios desejos. Ah, mas eu estou sentindo isso. É que eu senti uma vontade. Quem anda pelo que sente, quem anda pelo quem anda por instinto é animal. É animal. Por isso que o animal, o leão, vai lá e pega a capivara e come ela. Tadinho da capivara. O leão agiu por instinto. O crente não é para agir por instinto. O crente é para ser guiado pelo Espírito. Porque quando o homem é guiado por instinto, a carne assume. E aí ele faz tudo o que pensa, ele faz tudo o que deseja. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, não fazemos o que desejamos. Por quê? Porque Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Paulo, como assim você está crucificado com Cristo? Paulo está dizendo, os meus desejos, minhas vontades, eu não quero mais viver. Ele está dizendo, os meus desejos carnais estão crucificados com Cristo. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é esta vida que nós vivemos e, portanto, a santificação é tanto uma posição quanto uma jornada, quanto um processo diário de mudança e de transformação. Esse é o nosso ponto aqui no tópico 2. Por quê? Porque Deus é santo. A santidade faz parte da essência de Deus. Então, Deus é santo e nos chamou para sermos santos.
Simples assim, ok? Então, santidade tem a ver com o DNA de Deus e está diretamente relacionada com sua própria justiça. Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa. Por isso, ele pode tomar decisões justas e imparciais, ok? Então, Deus esquadrinha o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E a intenção de Deus é nos conduzir ao arrependimento, ok? Nesse processo de santificação, todos os dias pecamos e todos os dias somos chamados ao arrependimento, somos chamados a nos humilhar diante do Senhor, ok? Então, ser santo não é simplesmente alguém que não peca. Anote aí, ser santo é aquele que evita o pecado a todo custo, que luta, que foge, que vigia, que ora, que presta atenção, que corre. Mas, como o pecado é nós, mesmo com todo o nosso esforço, a gente acaba pecando. Então, ser santo não é simplesmente quem não peca, é quem se limpa todos os dias. E aqui, falando numa aula de jovens, muitos jovens se sentem frustrados e decepcionados porque se comprometem diante de Deus em oração, diante do altar, a viver uma vida santificada. Mas, na primeira oportunidade, pecam de novo e muitas vezes o mesmo pecado que prometeram não pecar. Deixa eu te falar uma coisa, isso nós precisamos dizer aos jovens. Santificação é também um processo. E a nossa luta contra o pecado, ela é diária e permanente, até a volta de Jesus. Nessa aula, você pode levar para a sala de aula. Eu lembro que uma vez que eu preguei sobre santidade, eu peguei uma bacia, era um acampamento, então eu pedi para as irmãs uma bacia, um pano branco, água e detergente. E eu pegava aquele pano, molhava ele, aí jogava na terra, assim na grama, tinha uma terra bem vermelha, eu pisava em cima, aí eu jogava dentro da bacia e lavava aquele pano, esfregava ali rapidamente e erguia o pano branco. Jogava no chão, pisava, tirava, lavava, mostrava o pano limpo. Isso é santificação, é buscar a purificação todos os dias, é buscar se limpar todos os dias, não pela nossa força, não pelo que nós queremos. Nós não nos santificamos por uma vontade. Ah, Deus, eu quero ser santo. É mais do que uma vontade, é uma procura, é uma busca diária, principalmente quando pecamos. Quanto mais suja está a roupa, mais ela precisa de um processo de purificação. Portanto, em Cristo, um jovem que tem a sua fé verdadeiramente alicerçada no Senhor, ele não foge de Jesus porque pecou, é o contrário. É como jogar a roupa suja fora, não faz sentido, não. A roupa suja vai para a máquina e não importa quanto ela estiver suja, ela vai para a máquina porque ela vai ser lavada e ela vai ficar limpa para ser usada novamente. Se nós não jogamos uma roupa fora porque ela está suja, Deus não nos joga fora por causa do nosso pecado. E nós precisamos criar um ambiente na igreja, falando aqui a pastores, falando aqui a professores, aonde possa haver confissão. Um dos maiores desafios da igreja hoje é criar um ambiente onde os jovens possam abrir o coração, onde eles possam expor os seus pecados, as suas lutas diárias, para serem ensinados na palavra de Deus, para serem instruídos na palavra de Deus. Você sabe que a confissão de pecados, ela é muito poderosa. A Bíblia ensina, a Bíblia tem todo um contexto de perdão, aonde o perdão ele deve ser confessado em comunidade, não é? Isso é interessante porque se confessardes uns aos outros. Eu vou ler aqui, a importância da confissão. Eu vou ler 2 textos aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 12, Olha só, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora olha o 13, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós
também. Olha só a comunidade, a importância do perdão entre nós. Olha só o que diz João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. Sabe aquele ambiente onde a gente pede perdão? A igreja pode perdoar? Não, aquilo é bíblico. Aquilo não é uma invenção da Assembleia de Deus, aquilo é bíblico. Outro detalhe, olha só, Tiago, capítulo 5, olha só, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. Na confissão, somada com a oração, tem cura. Essa cura é emocional, essa cura é espiritual. Tem muita gente sofrendo porque precisa abrir o coração, precisa falar com alguém, precisa confessar a alguém. Mas o grande problema da falta de confissão é a confiança. Por isso que a Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros. Então, se eu confesso a minha culpa a você, você confessa a sua a mim, e nós concluímos esta conversa com oração, não tem como eu sair dali e falar de você para alguém. Por quê? Porque eu confessei algo a você também. Então, nós estamos interligados como membros uns dos outros. Então, esse é um grande desafio na liderança de jovens hoje, para a igreja em geral, mas aqui falando para a liderança de jovens. Um ambiente onde o jovem possa, de uma maneira individual ou de uma maneira coletiva, no papelzinho, ó, vamos colocar uma caixa aqui, e essa caixa é a caixa do perdão, vai, escreve aí, traz de casa escrito o que aconteceu, o que você está passando, qual o pecado você está enfrentando. Nós queremos ajudar você. É preciso criar esse ambiente, porque tem muita gente sofrendo e aprisionada pelo inimigo por falta de confissão. Veja que a Bíblia não diz confessai a Deus, confessai uns aos outros para que sareis. É esse movimento da igreja que promove o perdão no nome de Jesus. Ok? Aula especial, aula linda, eu me encanto com a palavra de Deus. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é importante para nós. Ó, a santidade que liberta. A santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento para a liberdade é o resgate. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns. Várias formas da pessoa se tornar um escravo. O escravo está submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer a sua vontade ou tomar uma decisão, certo? Mas nós fomos resgatados por Cristo. Não fostes comprados, 1 Pedro 1,18. Comprar ali é resgatar. Resgatar é comprar de volta. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Então, com o pecado, o homem se entregou ao senhorio da carne. Eita! Mas Jesus, no grande amor de Deus, não é? Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele nos comprou de volta para si. Olha que coisa extraordinária. Olha que demonstração fantástica do amor de Deus. O homem, por própria decisão, se entrega ao senhorio e à escravidão do pecado. Mas Deus, para provar, como se Deus precisasse provar alguma coisa para nós, mas para provar o quanto nos ama, ele nos comprou de volta através do sangue de Jesus, o Cristo. Agora, para que ele nos comprou? Para sermos livres. Ele nos comprou para sermos livres. Por isso, não faz sentido dizer que segue a Jesus e continuar na prática do pecado. E achar o pecado normal. E achar que o pecado não tem nada a ver. Por quê? Porque foi o pecado que levou Jesus à cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E ele pagou o preço pela redenção dos nossos pecados. Então, não faz sentido, ok? A vida em santidade, além de gratidão, é movida pela fé e pela esperança, tá? 1 João 3,3, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro.
O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua justificação. Tá? Então, uma vez justificado, o participante do processo de santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Por isso, a insistência do autor em exortar aquele povo sofrido, a fim de manter a santidade na sua justificação e regeneração com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate de suas almas. Então, isso aqui não é manutenção da salvação. Não há nada que nós façamos para ser salvos. Ser santo nada mais é do que demonstrar que somos salvos. Ser santo, se santificar todos os dias, é a característica de quem entende que é um salvo, que foi liberto por Jesus e que não deve mais nada ao pecado, não deve satisfação ao pecado, não está mais sob o domínio do pecado. Romanos 6, de 11 a 14. Entende isso? Isso é a santificação. Então eu evito o pecado. Quando eu peco, eu vou pedir perdão, eu me arrependo. Quantas vezes? Todo dia, todas as vezes, todo dia, todas as vezes. A luta contra o pecado é diária e permanente, porque o pecado habita em nós. Mas também o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo o pecado. Ok? Há pessoas, mesmo que vençam o pecado sempre estará nos rondando. Há pessoas que vão lutar contra pecados específicos a vida toda. Eu falo isso, por exemplo, uma pessoa que ela se viciou em droga, em alguma droga. Não quero aqui falar o nome. Essa pessoa vai ser tentada a vida toda. Essa pessoa, agora não é só ela não. Uma pessoa que se acostumou com a mentira, ela vai a vida inteira. Então, e todos nós temos o pecado nos rondando e temos áreas na nossa vida aonde tropeçamos com mais facilidade. Já para pensar nisso? Todos nós temos. A minha é diferente da sua, mas a minha tem e você também tem. Nosso problema é que às vezes a gente acha que não, que vai ficar brincando agora com Jesus. Então, não é questão de brincar, é que tá ali, tá aqui, está em nós. Então tem hora que a gente, entendeu? Você tenta, você foge, você corre, tropeçou de novo. O que faz? Corre para pedir perdão. Porque quem nele tem essa esperança purifica-se, purifica-se, purifica-se. Quantas vezes? Permanentemente. Todas as vezes. Todos os dias. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo pecado. Veja que é um trabalho em conjunto. O sangue nos purifica e a gente se purifica. O sangue nos purifica e a gente se purifica. O poder da purificação está no sangue. Mas é nós que temos que correr. É nós que temos que ir. É como a roupa. A máquina está lá, os produtos estão lá. O poder de limpar a roupa está lá na área de serviço. Mas a roupa tem que chegar até a máquina. Assim, eu e você temos que chegar até Cristo por meio da oração, por meio da sua palavra, de joelhos dobrados, buscando o seu perdão todos os dias. Amém, meus amigos? Essa foi mais uma aula aqui da Escola Dominical para a classe dos jovens, a lição 5. Obrigado pela parceria, obrigado por nos acompanhar aqui toda semana. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.